Bom dia a todos. Gostaria de trazer aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é a respeito de Abraão. O Abraão é o nosso pai na fé, né? Foi um homem que recebeu uma promessa e hoje ele é uma referência espiritual, né, para as três grandes religiões do mundo, né? Que é a religião judaica, cristã e muçulmana. E que interessante, né, a história de Abraão, porque Abraão ele recebeu a promessa, né, com quase 100 anos. Deus falou para ele que ele seria o pai de uma grande nação, sendo que ele não tinha nenhum filho sequer quando Deus fez essa promessa para ele, né? Mas antes de Deus cumprir, né, todas as promessas, cumprir tudo que Deus tinha, né, para a vida de Abraão, Deus ele falou com Abraão, né? Primeiro Deus falou que ele saísse da tenda, olhasse para o céu e contasse as estrelas, né? E aí ele falou que a nação seria numerosa, assim como as estrelas do céu. Então isso mostra que, primeiro, para Deus realizar coisas grandes, para Deus realizar os nossos sonhos, para Deus cumprir os propósitos dele na nossa vida, ele primeiro nos dá a visão. Eu sempre costumo falar, né, que se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você tem que ter ali uma visão, uma missão, né? Você tem que ter um norte, né, de para onde você quer ir, onde você está e para onde você quer ir. E com Abraão foi exatamente isso, né? Deus deu primeiro para ele essa visão, né, do quanto Deus é grande, do que Deus iria fazer na vida de Abraão. E aí nisso despertou a fé de Abraão. A outra coisa interessante é que Deus ele ordenou a Abraão que ele saísse da parentela dele, né? Ele pegasse Sara, a esposa dele, e saísse da parentela, né? Quando a Bíblia fala sair da parentela, né, sair da terra dele, Deus falou, né, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem falou para Abraão qual seria a terra, para onde ele iria. Ele simplesmente ordenou, sai da sua terra. E a gente pensando, analisando sobre isso, né, é um aspecto muito importante. Deus ali já estava preparando esse caminho, né, para que Abraão ele pudesse assumir a posição dele, né, de liderança da fé, de patriarca da fé, né, porque Abraão ele veio de Ur dos Caldeus, né, era os povos de Abraão, né, da descendência de Abraão era Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus era da descendência de Nimrod, né? Eles sofreram toda aquela influência de Nimrod. E aí, se você não está familiarizado, né? Nimrod, ele foi aquele homem que liderou o movimento de construção ali da Torre de Babel. Então, esse povo, né? Era um povo extremamente idólatra. Era um povo que não temia Deus. Eles faziam sacrifícios humanos, sacrificavam mulheres, sacrificavam bebês. E até há pouco tempo, acho que foi no ano passado, eu vi uma matéria a respeito disso, né? Os pesquisadores, eles quando foram pesquisar essa região ali de Ur dos Caldeus, eles encontraram uma espécie de um cemitério, né? E aí encontraram vestígios de sacrifício humano, né? Eles conseguiram ali, pelo tipo de morte, né? Pelos restos mortais ali, eles conseguiram identificar que existia, sim, essa questão dos sacrifícios humanos. Então, eles tinham atos, né, pecaminosos, atos que não agradavam a Deus. E certamente Deus, quando ordenou a Abraão que saísse da terra dele, era porque Deus já queria fazer essa transformação, né, na mente de Abraão, já queria fazê-lo pensar de uma forma diferente, né?
Então é interessante isso, né? Quando Deus ele faz algo na nossa vida, primeiro ele nos abre a visão, nos dá a visão, e depois ele faz com que a gente saia, né, das nossas influências, dos nossos bloqueios e passe a viver realmente o novo, né? Passe a viver ouvindo a voz de Deus, vivenciando aquilo que Deus quer, né? E é isso, pessoal. Eu queria trazer essa informação para vocês, essa palavra, porque às vezes a gente não entende, né? Por que é preciso às vezes mudar? Por que às vezes é preciso você ter novos pensamentos, né? Às vezes você fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, indo para os mesmos lugares, isso não promove nenhuma mudança na sua vida, né? Por quê? Porque você vai sempre fazer aquilo, né? Aquilo que você está acostumado a fazer, né? Você tem ali uma influência lá do seu passado, daquilo que te ensinaram, daquilo que você ouviu, e aquilo não vai surtir, não vai provocar nenhum tipo de mudança. Então, às vezes é preciso sim mudar, é preciso fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. E era isso que Deus estava propondo ali, né? Na verdade, para Abraão, né? E ele passou a seguir, ouvir a diretriz de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus, e deixou toda a influência, né, daquela terra, daquele povo que era um povo idólatra, pecaminoso, e seguiu, né, para realmente viver aquilo que Deus queria para a vida dele. Então a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Vamos viver aquilo que Deus quer para nós, né? Vamos olhar para o alto, vamos olhar para as coisas espirituais, vamos sair do piloto automático, né? Tem pessoas que vivem ali, acordam, tomam café, tomam seu banho, sai, vai trabalhar, aí vai estudar, aí faz os afazeres de casa, vai na igreja, a pessoa vai, dorme, aí acorda no dia seguinte, toma o café, toma o banho, sai, vai trabalhar, e aí ela fica nesse looping, fazendo as mesmas coisas todos os dias, como se estivesse num piloto automático, né? E aí ela não consegue viver aquilo que Deus quer para a vida dela, não consegue viver, ouvir a voz de Deus, não consegue ter a visão, né, daquilo que Deus tem, que é muito grande, né? Então é muito interessante, né, essa forma como Deus trabalhou na vida de Abraão, né, fazendo essa mudança de mente, né, fazendo essa metanoia, né? E aí a gente consegue entender por que o apóstolo Paulo ele fala, né, tanto dessa mudança, né? Tem uma palavra que eu gosto muito que o apóstolo Paulo fala, né? Não vos conformeis com esse século, mas sedes renovados, né? Sedes transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, olha que interessante, ele fala que a gente não tem que se acomodar, que a gente não tem que se tomar forma, né? A gente tem que se conformar com as coisas desse século, com o sistema que tentam nos impor, né? Com a forma como as pessoas enxergam a vida, enxergam o mundo, né? A gente precisa ter uma visão diferenciada, a gente precisa ter uma forma diferente de enxergar, né, de acordo com a vontade de Deus, e transformar, né, a nossa mente, transformar nossos pensamentos para conseguir experienciar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? E eu creio que só foi possível, né, Deus cumprir todo o plano dele na vida de Abraão porque Abraão obedeceu. Ele poderia não ter obedecido a voz de Deus, né? Deus mandou ele largar tudo, sair da parentela, e não falou nem para onde ele ia. Eu fico imaginando em termos práticos, né? Abraão se despedindo ali, né, daquelas pessoas com quem ele conviveu toda uma vida, né? Quase 90 anos, né? E falando, olha, eu vou sair e vou para outro lugar, né? Vou me mudar
porque Deus me mandou ir para outro lugar. Tá, mas que lugar é esse? Não sei. Deus vai me mostrar. Então, para muitos, né, aquele ato deve ter sido um ato, deve ter pensado, Abraão tá louco, né? E ele simplesmente obedeceu. E porque ele obedeceu, ele esteve atento à voz de Deus, a simplesmente seguir aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Ele foi obedecendo ali as diretrizes, as coordenadas que Deus deu, né? As estratégias que Deus entregou para ele. E assim tem que ser na nossa vida, né? A gente tem que simplesmente ouvir a voz de Deus. Às vezes a vontade de Deus não é exatamente a nossa vontade, né? Não é exatamente aquilo que a gente quer. E é muito fácil entender por quê, né? Porque Deus é nosso Pai, né? Ele quer o melhor para nós, né? Assim como nós somos mães, né? Você que é mãe, você que é pai, você quer o melhor para o seu filho. Nem sempre você vai dar para o seu filho aquilo que ele está pedindo, né? Por quê? Porque ele não tem a maturidade para aquilo, ou não é aquilo exatamente que é o melhor para ele. Você tem uma visão mais madura e você consegue ter essa percepção. Então Deus, ele tem essa visão, né? Ele tem esse plano e ele sabe o que é o melhor para nós. Então a gente só precisa estar atento a isso, a ouvir a voz de Deus, a seguir, né, as estratégias que ele nos dá e vivenciar, né? Vivenciar esse novo, vivenciar aquilo que ele quer, não nos conformarmos com o que está aí, né? Com o que as pessoas falam, com o que as pessoas tentam nos impor, né? Não seguir a manada, né? Como a gente fala, né? A maioria das pessoas vão seguindo aquilo que os outros vão falando, né? O que as pessoas estão fazendo, vamos seguindo a moda, vamos seguindo, né, as narrativas, né, que a gente ouve por aí. Mas a gente precisa sair desse homem comum, né? Que a maioria das pessoas, né, quando a gente vê, elas são classificadas ali, ou são pessoas comuns ou são pessoas inocentes, né, que acreditam em tudo, né, que ouvem nas promessas, nas falsas promessas. Então a gente precisa crer na palavra de Deus, crer naquilo que Deus ele tem nos falado. Tá bom, pessoal? Então era isso, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia, se você estiver assistindo esse vídeo pela manhã, mas a qualquer tempo, né? Seja de noite, que você possa meditar sobre essa palavra, que você possa pedir a Deus a direção para sua vida, que Deus mostre qual é o propósito que Ele tem para você, que Ele te dê a visão, né, de onde você tem que chegar, né, qual é o plano perfeito, né, e Ele vai te mostrar, Ele vai te dar as estratégias e você vai poder vivenciar tudo, né, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Bom dia a todos, um abraço, tchau, tchau.